Paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Devocional Cristão. Vamos estar meditando hoje Línguas Estranhas, Língua dos Anjos, e vamos ver à luz da palavra se são coisas distintas ou se é a mesma coisa. Se você não é um inscrito, se inscreva e convido a você juntamente comigo a estar orando para que Deus abençoe todos que vão assistir e que o Espírito Santo nos esclareça da verdade revelada nesse livro sagrado. Então, há um pensamento no meio pentecostal que acredita que falar em línguas estranhas é a mesma coisa que falar a língua dos anjos. E a base para esses que acreditam se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Essa é a base para essas pessoas que acreditam nesse pensamento. Mas nós vamos ver agora, à luz do próprio texto e outros textos, que esse pensamento é um pensamento equivocado. Línguas estranhas e a língua dos anjos são coisas distintas. Olha só como Paulo começa o texto. Ainda que. Paulo não está fazendo uma afirmação. Ele está falando sobre uma suposição. Ainda que eu falasse. Paulo não afirmou que falava. Se Paulo afirmasse que ele falasse, a gente já poderia fazer uma comparação que possivelmente línguas estranhas era a mesma coisa que língua dos anjos. Então aqui já deixa bem claro sobre esse assunto, que são coisas distintas. Mas mais a seguida, o que nós podemos entender é que o texto está querendo dizer, todo o contexto, que existem inúmeras coisas que ainda que a gente fizesse e coisas que está ao nosso alcance fazer, sem o amor, nada adianta. O contexto todo está querendo trazer esse entendimento sobre a questão do amor, que é o excelente de todos os dons. E no contexto, em nenhum momento, Paulo faz uma comparação ou uma afirmativa que línguas estranhas e língua dos anjos é a mesma coisa. Para essas pessoas que acreditam nisso, só falta uma coisa: ler a palavra. É lendo a palavra que nós vamos entender. É lendo o texto e o contexto que você consegue chegar a uma conclusão certa sobre o que a palavra de Deus está dizendo. E Jesus mesmo falou em Marcos capítulo 16, no versículo 17 assim: E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Segundo a Bíblia, nós podemos ver os anjos antes mesmo da criação. Sabemos que os anjos foram criados, eles não são seres eternos. Em algum momento eles foram criados, mas eles estão antes da criação das línguas que foram distribuídas ali quando há aquele momento da Torre de Babel. E Jesus, falando sobre as línguas estranhas, ele disse: falarão novas línguas. Então, o idioma que seria falado para os discípulos, no caso aqui, as línguas estranhas, seria algo novo, não era algo que existia. E você também precisa entender o que é as línguas estranhas. E Paulo deixou isso bem claro e nos faz compreender melhor ainda esse assunto, que são coisas distintas. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2 diz assim: Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha só, falar em línguas estranhas é uma oração tão profunda que só Deus pode compreender. Quando você vê os anjos conversando com pessoas na Bíblia, os relatos que temos, nós vemos eles utilizando uma linguagem compreensível. Você vai ver o anjo falando com Daniel. Nós vamos ver em Apocalipse o anjo falando com João diversas vezes, e em nenhum momento essa linguagem era uma linguagem que só Deus compreendia, mas era uma linguagem acessível, compreensível aos discípulos. Então podemos deixar bem claro que o falar em outras línguas eram novas línguas, era algo novo que iria acontecer, então não poderia existir, a não ser que você acredite que Jesus, quando falou que era algo novo, ele estava mentindo. Mas Jesus, como é verdadeiro, estava dizendo que era algo novo. De fato, era algo novo. Falar em línguas estranhas é algo novo. É algo maravilhoso que você desfruta, onde em oração você fala em mistérios a Deus, você conversa com Deus. Então podemos concluir que falar em línguas estranhas não é a mesma coisa que falar em língua dos anjos. Então podemos ver agora, à luz da palavra, que essa compreensão
que línguas estranhas e língua dos anjos não são a mesma coisa, são coisas distintas. É apenas uma comparação que Paulo estava falando. Vamos estar fazendo vídeos, séries de vídeo falando sobre línguas estranhas, que você possa acompanhar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum irmão em Cristo que precisa ouvir essa palavra, ser esclarecido sobre isso, e que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida.